os direitos desta história são reservados ao autor Media Snail. Créditos de tradução, revisão e edição reservados para saikaiscan.com.br. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fique por dentro de todos os novos audiobooks marcando o sininho de notificação. Capítulo 3. Punido a ficar em pé. Depois de ouvir o que Neely disse, os olhos dos plebeus da classe se iluminaram. Todos conheciam a história do Sr. Yemon. Ele era um exemplo a ser seguido para aqueles que buscavam tornar-se uma existência poderosa. O problema era que as palavras que Shenxiu falou anteriormente foram simplesmente muito ásperas. Isso fez com que eles ficassem deprimidos. Ora, seu moleque. Nas centenas de anos da Cidade da Glória, Lord Yemon foi o único capaz de subir ao topo, confiando em suas próprias capacidades. Disse Shenxiu, demorando um pouco para responder. Ela rapidamente retaliou com sua resposta exagerada. Mas professora, você não acabou de dizer que era impossível? Por que você está sendo tão contraditória? Neely zombou friamente. Lord Yemon é um exemplo claro. Não importa se é um nobre ou plebeu, o potencial do futuro é infinito. Nada é difícil, desde que esteja disposto a lutar por isso e ascender. Shenxiu quase explodiu. Esse cara é muito rancoroso, continua a pegar as lacunas em minhas palavras para me atacar constantemente. Ele sequer tem respeito pelas pessoas mais velhas. Pensou Shenxiu, olhando friamente para Neely. Ele se atreveu a contradizê-la abertamente diante de tantas pessoas. Ela, com total certeza, não deixaria Neely ter uma vida fácil nesses próximos dias. Não muito longe dali, Duze olhou para o garoto chamado Neely. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Embora ele fosse um nobre, ainda correu o risco de ofender a professora Shenxiu, ajudando os plebeus com suas palavras, e isso deixou-o muito comovido. O coração de um adolescente é muito simplório, portanto, ele já via Neely como seu amigo. Shenxiu falou novamente, zombando. Seu espertinho, você acha que colocar as coisas desta maneira poderia mudar a dura realidade? Você só olhou para o momento glorioso do Lord Yemon, mas não para quantas pessoas falharam seguindo o mesmo caminho que ele. Sem mencionar que ser um espiritualista demoníaco, ou até mesmo um lutador, já é uma coisa difícil de se alcançar. Ela parou por uns segundos, então continuou. Neely, não é? Considerando que você é de uma família com a linhagem aristocrata, e já que não sabe quando falar ou ficar em silêncio, vamos conferir com todos aqui, que tipo de talento você tem. Shenxiu abaixou a cabeça, e deu uma olhada no pergaminho em suas mãos. Depois de ter um vislumbre do conteúdo, ela riu zombeteiramente enquanto falava para todos ouvirem. Neely, Reino da Alma Vermelho, Força Vital Atual 5, Força Física 21. Com o seu talento você só pode chegar à categoria de um lutador de nível bronze em toda a sua vida. Querer se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. É até mesmo inferior a alguns plebeus que tanto defende. Não me admira que você se atreva a falar desta maneira, está apenas tentando esconder sua própria baixa autoestima. Todos sabiam que o grau do reino da alma de uma pessoa é diferenciado por cores. Elas são em vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo. Das 7 cores diferentes, o vermelho é considerado o mais baixo. É o mais fraco do nível mais baixo, isso porque até mesmo uma pessoa comum teria um reino de alma laranja ou amarelo. Ter um reino de alma verde ou ciano já poderia ser considerado um gênio. Quanto aos reinos da alma azul e índigo, eles só existiam em lendas. Depois de ouvir o que Shenxiu disse, o grupo de estudantes pobres começou a sentir pena de Neely. Mesmo como alguém da nobreza, seu talento poderia ser considerado o pior de todos. Eles sabiam que seria difícil para ele ter qualquer conquista em sua vida. E Zion olhou para Neely e suspirou gentilmente. Embora sua impressão dele não seja boa, sabendo que seu talento é tão terrível, ela não pôde deixar de sentir pena. Shen Yui, sentado ao lado de Zion, franziu os lábios com desdém. Se soubesse mais cedo do horrível talento de Neely, ele não o consideraria uma ameaça, já que simplesmente sequer é qualificado. Com seu talento horrível, ele só podia viver nos níveis mais baixos da Cidade da Glória. E ele, Shen Yui, era de uma das 3 famílias principais, e sendo alguém da linhagem direta da família sagrada, como poderia Neely competir com ele? Se não fosse por Zion, ele nem viria a essa classe de lixo nem estaria na companhia de lixos como Neely. Shenxiu agressivamente continuou.
Com tal talento, mesmo dentro de sua família, você não será capaz de obter qualquer atenção. No entanto, você age tão desrespeitosamente com as pessoas mais velhas que você. As palavras de Shen Xiu fizeram Nie Li recordar de seu passado novamente. Antes da Cidade da Glória ser destruída, ele certamente era muito fraco. Assim como ela havia dito, ele tinha permanecido na categoria de lutador nível bronze de 3 estrelas, e não conseguia avançar mais. Nenhuma atenção foi dada a ele, indiferentemente se fosse dentro do instituto ou nas dependências de sua família, ele foi tratado como se fosse pó. Se não fosse por Nie Li salvar Ezion sem qualquer consideração pela sua vida, nem sequer seria possível obter o favor de sua deusa, ela mesma, já era uma espiritualista demoníaca de nível prata, uma estrela naquele momento. A distância entre os dois era como um abismo sem fim. No final, ele não estava sequer qualificado para lutar ao lado de Ezion, e só pôde assistir enquanto ela morria pelas garras de uma besta bem na sua frente, posteriormente, seu corpo lentamente submergindo na areia do deserto. Isso sempre foi um espinho no coração de Nie Li. Com pura sorte, ele saiu do deserto sem fim vivo, teve vários encontros misteriosos e percebeu que mesmo o chamado talento da força da alma também poderia ser melhorado. Se essa fosse sua vida passada, Nie Li certamente não teria coragem de refutar quando fosse criticado por um professor. Mas ele era outra pessoa agora. Ele estava mais do que confiante que um dia iria deixar essas pessoas, que o subestimavam, saberem que ele chegaria em um reino além do que sequer chegaram a imaginar. Desde que ele voltou, ele deve ser indomável, mesmo que isso signifique abater qualquer deus ou Buda atrapalhando seu caminho. Todo mundo estava surpreso que, embora Nie Li estivesse sendo ridicularizado pela professora Shen Xiu, não havia nenhum sinal de vergonha em seu rosto. Pelo contrário, seu olhar estava firmemente travado nela, e ele disse: Professora Shen Xiu, você acredita que o reino de alma decide o futuro de uma pessoa, certo? Com esse seu caráter desprezível, você só defenderá os talentosos e zombará dos medíocres. E você ainda se atreve a falar de princípios. Você é quem está apenas tentando cobrir seu caráter desprezível. Ouvindo essas palavras, o corpo de Shen Xiu estremeceu de raiva. Ela nunca tinha encontrado esse tipo de estudante. Ele realmente se atreveu a contradizê-la tão maleficamente. As palavras de Nie Li atingiram diretamente os pensamentos ocultos em seu coração, fazendo com que ela ficasse furiosa. Ela o amaldiçoou incontrolavelmente. Silêncio. Quem você acha que é para desacreditar a sua professora? Nie Li franziu os lábios com desdém, enquanto dizia: Eu sinto vergonha de ter uma professora como você. Eu posso garantir que nesta classe haverá um monte de plebeus excedendo sua imaginação. Eles terão conquistas inimagináveis. Em vez de treiná-los, pacientemente, você usa palavras duras para atacar a sua autoconfiança. Você não é digna de ser uma professora. E daí que meu talento seja fraco? Um dia eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário, assim como Lord Emo, e me casarei com a mais linda mulher da Cidade da Glória. Enquanto falava, seu olhar caiu sobre Ezion, que estava sentada ao longe. Seus olhos brilhavam com uma determinação absoluta. Quando viu Nie Li olhando para ela, sem saber porquê, Zion de repente sentiu seu coração acelerar e suas bochechas arderem com vermelhidão. Ela nunca tinha pensado que ele seria realmente tão ousado em dizer algo como isso em sala de aula. E, também, ela sabia do claro significado do olhar que recebeu. Porém, antes, em seu coração, ela não tinha nenhum sentimento por ele. Mas depois de ouvir o discurso de Nie Li, ela sentiu um sentimento indescritível brotar em seu interior. Ao ver a expressão de Ezion, o rosto de Shen Yue ficou vermelho de raiva. Embora ele e Nie Li não fossem do mesmo nível, ainda se sentiu um pouco ameaçado por ele. Esta é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Um reino da alma vermelho realmente disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco como Lord Emo. Mesmo quando jovem, ele já havia sido testado e mostrou ter um talento incrível, e possuía um reino de alma ciano. Você acha que o sucesso depende apenas de sorte? Ridículo. Shen Xiu zombou impiedosamente. Ao invés de bancar o espertinho, por que você não começa a levar os estudos mais a sério? As próximas palavras de Nie Li foram poderosas e ressonantes. Eu sei que seu coração está cheio de desprezo, mas um dia vou calar sua boca com fatos. A aptidão não pode determinar a realização de uma pessoa. Usamos os fracos para derrotar os fortes, para assim superar os céus. Nós praticantes já estamos desafiando o impossível indo contra o caminho dos céus. As palavras de Nie Li não conseguiam impedir os alunos da turma de sentirem o sangue ferver. Praticar já estava indo contra o caminho dos céus.
Se não se opunha aos céus, como poderiam falar de cultivar artes marciais? Nieli enunciou poderosamente. Sem um coração lutador, sem a coragem de transformar o impossível em possível, mesmo se possuir um talento extraordinário seria inútil. Desde que eu, Nieli, nasci neste mundo, vou desafiar o impossível. Professora Shen Xiu, que tal fazer uma aposta comigo? Embora ele tenha experimentado vários contratempos em sua vida anterior, nunca desistiu. Uma vez que os céus lhe deram a chance de renascer, nesta vida ele usaria de uma velocidade inimaginável para subir ao topo. Que aposta! Shen Xiu perguntou em zombaria. Apostaremos que no próximo teste, em 2 meses, serei capaz de alcançar o nível bronze. Se eu não o fizer, vou sair do instituto. Se eu chegar ao nível bronze, então você vai se demitir, que tal? Nieli disse sem hesitar, olhando para Shen Xiu. Ouvindo as palavras ousadas ecoar pela sala, todo mundo ficou surpreso. Ninguém esperava ouvir ele propor este tipo de aposta com a professora. Embora, também, todos ali estivessem esperando que ele saísse vitorioso, sentiam que não havia nenhuma maneira de isso acontecer. Você é realmente engraçado, dizer que alcançará o nível bronze dentro de 2 meses. Ela riu e debochou, então perguntou: Você realmente acha que pode elevar sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses? O rosto de Shen Xiu estava cheio de desdém. Só lhe farei uma pergunta, você se atreve ou não? Nieli ignorou o que Shen Xiu tinha acabado de dizer. Sendo esse o caso, por que eu não me atreveria? Não acredito que um pirralho egoísta como você possa conseguir qualquer coisa. Para quem você acha que está se vangloriando? Shen Xiu bufou com raiva. Tanta grosseria com sua professora, como punição, durante os próximos 2 meses, você vai ficar de pé no fundo da sala de aula e ouvir os ensinamentos em silêncio. Shen Xiu era famosa por ser irracional. Nieli olhou para ela com desprezo enquanto pensava. Então, e daí se eu ficar de pé na parte de trás da sala? Para ele, este pequeno castigo era algo superficial. Desde que a professora concordou com a aposta, espero que não se arrependa mais tarde. Disse Nieli, enquanto caminhava para a parte de trás da sala. Eu me arrepender? Que piada! Não venha você chorar para mim mais tarde. Shen Xiu riu. Vendo Nieli de pé na parte de trás, algumas crianças nobres começaram a murmurar em zombaria. Eita, olha só, o futuro espiritualista demoníaco de nível lendário foi punido a ficar em pé. Outros sussurraram. Então ele realmente não tem medo de sair do instituto. 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100. Quem ele acha que é? Mesmo quando Lord Emo era mais jovem, ele não conseguia chegar a uma velocidade tão assustadora. Shen Xiu zombou e pensou. E daí se ele estava sendo todo egoísta e arrogante? No fim, sou eu quem manda na sala de aula. Não preciso sequer me incomodar com sua prepotência excessiva. 2 meses para elevar sua força vital de 5 para 100, isso não passa de uma piada, tenho certeza que absolutamente não acontecerá. Apenas esperarei pacientemente esse tempo passar, e ele será expulso. Depois que Nieli foi punido a ficar na parte de trás da sala, Duze ficou em silêncio por um momento enquanto observava o outro garoto. Mas então se decidiu. Ele rangeu os dentes, se levantou e foi ficar ao lado do jovem. Nieli foi punido por ajudar os plebeus a terem espaço de fala e serem ouvidos, então naturalmente, ele resolveu fazer companhia em sua punição. Vendo que Duze estava ao lado de Nieli na parte de trás da sala, os olhos de Shen Xiu escureceram, ela então disse: Desde que você também deseja de ficar em pé, você pode ficar junto com ele. Ambos os garotos se olharam. Seus olhos brilharam com uma sensação de harmonia, então sorriram levemente um para o outro. Neste momento, Nieli sentia como se ele estivesse de volta em sua vida passada, quando eram melhores amigos. Ele pensou. No fim, Duze continua sendo Duze. Observando os dois, Lu Piao ficou submerso em seus pensamentos por um momento e depois caminhou para ficar ao lado deles. Nieli sorriu e perguntou: Por que você está aqui? Lu Piao deu de ombros, então disse: Ficar sentado é muito chato. Eu me sinto mais maneiro em pé. Ou não posso? Nieli riu, enquanto dizia: Isso realmente combina com você. Lu Piao também era o mesmo de antes. Embora falasse um monte de besteiras, sempre foi uma pessoa muito leal. Esta punição não tinha nada a ver com ele, mas via Nieli como um amigo, e os amigos devem compartilhar seus destinos juntos. Sucessivamente, 3 outras crianças plebeias se levantaram e ficaram ao lado de Nieli.
Ele pertencia a uma família nobre, mas assumiu o risco de se retirar do instituto para falar por eles. Sentiram-se gratos por isso, então eles decidiram que também tinham que apoiá-lo. Com esses irmãos ao seu lado, Neely sentiu que não era tão ruim ser punido e seu humor ficou excepcionalmente alegre. Quando viu isso, a expressão facial de Shen Xiu se tornou feia. Ela pôs um rosto frio e continuou sua palestra. Continuando com a aula. Depois de serem testados, entre os alunos desta classe, Ye Ziun possui um reino da alma ciano, com uma força vital de 86. Shen Yu e Xiao Ninger, ambos têm um reino da alma verde, com uma força vital de 78. Eles vão em breve chegar ao nível bronze 1 estrela. Parabéns a eles. Shen Xiu disse levemente. Seu olhar caiu sobre Neely por um momento, como se dissesse: este é o verdadeiro talento, o que é Neely comparado a eles? Ouvindo as palavras de Shen Xiu, todos os alunos da classe gritaram em surpresa. Um reino da alma ciano, com uma força vital de 86. Essa pessoa incrível estava realmente em sua classe. Com tal talento poderoso, ela tem a chance de se tornar uma espiritualista demoníaca de nível lendário. Quanto a Shen Yu e Xiao Ninger, eles também tinham talento extraordinário. Suas realizações futuras eram ilimitadas. A origem de Ye Ziun era desconhecida, ela tinha uma aparência jovem e bonita e possuía um talento extraordinário, dando-lhe um ar misterioso. Isso fez dela a figura mais deslumbrante da classe. Quanto a Xiao Ninger, sua aparência não era pior que a de Ye Ziun, mas seu talento era ligeiramente inferior em relação a ela. Não importa o que, as pessoas comuns não tinham esperança de alcançá-las.